Essa minha memória é bem no finalzinho mesmo dos orelhões. Onde eu moro, em Marituba, no nosso bairro, existia um orelhão próximo, onde a minha mãe se comunicava, ligava com os parentes e tudo mais. E por conta disso, dessa transição da ficha para o cartão, ela gostou bastante dos cartões porque eles eram totalmente ilustrativos e informativos. Então ela começou a colecionar. E com essa coleção dela, eu comecei a me interessar, porque eu já estava naquele processo assim de expertise, de alfabetização, então eu gostava de ficar folheando, porque eu via os nossos animais, eu via a nossa culinária, outras cidades do Pará, então eu gostava muito de ficar visualizando e tentando ler atrás dos cartões. Isso, começou com a minha mãe, e hoje é meio que meu também. Ela tem um pouco de ciúme, mas eu falo que é um pouco da herança dela pra mim. Nossa, totalmente nostálgico, porque, claro, novamente, lembro de mim na infância, né, e ter essa percepção de como a nossa cultura ela era projetada por todo o estado, né, durante o período dos orelhões, é uma sensação bem diferente, né, porque hoje a gente não vê tanto essa publicidade dos orelhões, das fotografias com as nossas culinárias e tudo mais, e eu acho isso muito interessante porque recentemente eu fiz uma publicação no meu Instagram trazendo essa nostalgia dos orelhões, e lá a gente consegue ver comentário de pessoas de diversos lugares do estado, e assim também como de outros estados também, que essa cultura, então a gente pode dizer que ela era mantida, e também perceber que essas fotos, elas não são avulsas, não são de qualquer pessoa, elas são creditadas, são de fotógrafos que dedicaram seu trabalho para registrar a história do Pará. Para projetar, eu tenho alguns cartões de Viseu, e a minha preferida, com certeza, por a minha família ser bragantina, é trazer uma foto bem antiga da festividade de São Benedito. Então eu acredito que isso também leva representatividade, identidade para muitas pessoas que não só porque moram em Belém, mas que também te interliga com os seus familiares e de outros municípios. Que a gente não consegue colecionar nada que está na internet, mas isso também não significa que também seja uma forma de projeção. Hoje a gente vê vários fotógrafos na atualidade problematizando espaços que eram tidos como somente belos, mas só a beleza, mas a gente consegue ter uma identificação ali, entendeu? Então hoje a gente tem outras propostas com a narrativa da internet. Hoje eu posso mostrar meu trabalho, não só fazendo a mesma foto do Ver-o-Peso de todos os anos, mas fazer uma foto do Ver-o-Peso, sei lá, numa perspectiva dos pescadores, das pessoas que estão aos redores, a partir da alimentação. Então eu acredito que a internet ela trouxe outras narrativas, não que, claro, que essa narrativa daqui, dessas fotografias não seja, mas a gente consegue ver uma outra narrativa das fotografias de antes, que a gente conseguia pegar, colecionar, a diferença é que a gente não pode tê-las, né? Tá, a gente usava fichinha, era fila, né, pra você chegar na sua vez, né? E aí depois, com o passar do tempo, foram abandonados, isso aqui fica aqui no nosso ponto de táxi, que é no Generalíssimo, foram abandonados, houve depredação pública, né, vandalismo, entendeu? E a empresa responsável até hoje não recolheu, né? Se eu não estou enganado, antes era fichinha, a gente comprava, tá? Nos postos autorizados. Eu geralmente comprava lá pra gente Vargas, na esquina da Riachuelo, hoje em dia não é mais, né? E depois passou para o cartão. O cartão a gente comprava em qualquer banca de revista. O tempo, na época da fichinha, se eu não estou enganado, era 3 minutos. Não era muito grande não, o período não, entendeu? Tipo de conversação, ligar para uma empresa, tá entendendo? O que acontecia? Eu comprava 10 fichas, por exemplo, tá? Aí dava o tempo, dava a marca aqui, ó. Aqui marcava o tempo, tá entendendo? Aí eu sabia que ia acabar e eu ia colocando outra fichinha. Entendi. A gente recebia muitas ligações aqui nesse aparelho aqui, entendeu? Quando não tinha o celular. Aí a gente usava esse telefone para atender funcionários da Santa Casa. Entendeu? Perguntava, vocês estão no ponto? Tem alguém no ponto? Manda um táxi aqui dentro, tem uma gestante, tem um cadeirante. Aí a gente entrava para justamente pegar a pessoa. Porque na época não tinha celular, né? E nem todo mundo podia ter um aparelho residencial. Tu sabe que era caro, né? Ninguém, não era qualquer casa que tinha. Tanto é que na época, eu me lembro que na nossa casa tinha, né? E aí a gente servia para os vizinhos. Vizinho, deixa eu fazer uma ligação, tem que marcar uma consulta. Você tá entendendo? Então é desse jeito.
Olha, eu costumo dizer, veja bem, na minha época, quando eu tinha meus 20 anos, não tinha aparelho celular, entendeu? E nós éramos mais felizes. Hoje em dia, o celular, infelizmente, seria para facilitar, e facilita a nossa vida. Sou ainda taxista, você está entendendo? Do dia a dia, do profissional. Porém, o que acontece? Pessoas usam para fazer coisas erradas, passar trote, você está entendendo? Mas nós temos que acompanhar o tempo. Por exemplo, o Pix, hoje em dia é o Pix. A gente faz a corrida, o passageiro passa o Pix, a gente confirma e fica tudo satisfeito. Sim, presenciei muito. Eu era do interior, né? Qual interior? Eu era de... O nome do lugar lá é Caipe, ficava numa reserva indígena, que daí meus pais tinham assentamento sem terra, né? E eu vim para Belém aos 13 anos. Entendi. E aí usava o orelhão para se comunicar com eles. Naquela época, no comecinho era com as fichinhas, depois com os cartões. E era o jeito da gente se comunicar naquela época, né? Sim, era o jeito que tinha para se comunicar. Como eu era adolescente, eu não podia viajar daqui de Belém para lá de ônibus sozinho. Então, era o jeito que tinha de ter notícia de lá e dar notícia daqui também. E assim, era muito importante pra gente naquela época, né? E hoje em dia quase ninguém usa mais. Verdade. Eu lembro que comprar, pra falar bastante, eu comprava no mínimo 4 fichinhas. Aí quando tinha pouco dinheiro, comprava uma fichinha só pra quem passava ali, atendia pra ter notícia. E aí, como que tá a família do seu Jorge? Que no caso era a minha família. Aí eu tinha notícia, aí o dia que tinha mais dinheiro, aí comprava várias fichas e daí dava pra alguém chamar, aí colocava as outras fichas, mas quando não tinha dinheiro era só uma ficha só para ter notícias. Falar rápido. É rápido, era muito rápido. Não era interrompida. Era interrompida a ligação ali e pronto. E acredito que pra gente que era do interior era o essencial pra gente, né? A gente ter o orelhão tanto aqui quanto lá nas regiões. Um orelhão para a comunidade inteira. Tipo assim, meus pais moravam numa vila maior, então tinha um orelhão. Então vinha pessoas assim, tipo 20 quilômetros de outras regiões ali para esperar a ligação. Ó, tal dia fulano vai ligar, dia 20, digamos. Pegava o recado, ó, seu fulano, dia 20 seu filho vai ligar. Aí o familiar ficava lá esperando o horário, que daí vinha um ônibus. O horário que estava marcado. O horário que estava marcado e era assim. Aí você já aproveitava quando a gente se encontrava as amigas, tipo aqui em Belém, já mandava notícia para os pais, porque era bem difícil, né? Eu falo que naquela época era muito mais difícil ganhar dinheiro do que hoje. E era o essencial para a gente se manter conectada. Eu falo assim que hoje, por ser tudo mais fácil, acredito que as pessoas tinham mais ligação com a família quando tinha dificuldade de que hoje. Hoje eu não moro no Pará, hoje eu moro há 18 anos, eu moro no Paraná. Mas eu tenho aquele contato de, tipo, no domingo é o dia de eu ligar para minhas irmãs, é o dia de eu ligar para o meu pai, que meu pai mora, tipo, lá em Paragominas, as irmãs moram em Castanhal. Então a gente tem aquele costume. Aí tem gente que fala assim, Sueli, você fala sempre com a sua família? Eu falo. Aí tem gente que fala assim, eu fico de um mês sem falar. Porque, tipo assim, por ser fácil de ser o acesso tão assim, o celular, e as pessoas não têm mais essa ligação. E a questão também de ligar e dar um parabéns. Antigamente as pessoas sentavam para dar um parabéns, hoje em dia é tudo mais fácil, mas as pessoas não fazem isso. Eu acredito que quanto mais tecnologia, as pessoas ficam mais distantes uma das outras. Na faculdade, que a gente queria falar para casa, né, falar com um amigo, para marcar alguma coisa, ou para estudar, ou para sair para balada. Naquele tempo tinha muito Gemini, Saudade da Maloca. Aí a gente usava demais aquele orelhão, né? Tudinho. Quando viajava para Salinas, para Mosqueiro, quer falar com alguém, tinha que ir lá na antiga Telepará, comprar as fichinhas ou cartões para a gente poder se comunicar, né? Até fora do Brasil, eu passeava muito nas minhas férias, né? Para falar com papai e mamãe, tinha que enfrentar as filas dos orelhões, entendeu? Porque em todo o Brasil
existem os orelhões. E agora querem acabar com isso, porque infelizmente danificaram todos os orelhões, né? Todas essas coisas. Tinham pessoas que também ficavam mais de 15 minutos, aquelas filas, e a gente reclamava, né, na fila. Você tá demorando, pare com isso, aí xingavam a gente tudinho, sabe? Todas aquelas coisas todas. Mas era divertido, era a única coisa de telefonia que nos davam, né, para poder se comunicar com as pessoas. Ele demorava 10 minutos, por exemplo, ele tinha na fichinha 10 chamadas, entendeu? Então, você Cada tinha que chamada falar, era 10 cada minutos. chamada 10 minutos. Então você tinha que falar rápido, que quando às vezes, quando a gente menos estava querendo acabar do assunto, aí pá! Tava no auge do desligava, assunto, acabava e tinha que colocar, entendeu? E naquela época as fichinhas não eram caras, então por isso que a gente comprava muitas fichinhas, entendeu? Quando via que a gente já decorava quantos minutos, já ia colocando a outra no buraquinho, outra no buraquinho, até conseguir falar tudo que queria, entendeu? Mas era bom. Ah, sim. E quando, como é que se diz? Eu passei no vestibular, eu fui fazer minha matrícula, antigamente era Ficom, onde era o moderno, entendeu? De ligar para casa e dizer, olha, em casa tinha o residencial que a gente usava muito, teleparar, né? Ligar e dizer, olha, consegui, passei, já estou fazendo minha matrícula. Isso foi uma felicidade. E nesse mesmo dia que eu passei, eu estava de viagem marcada com minhas amigas passar o carnaval em São Luís, entendeu? E de lá ficava também me comunicando todos os dias, porque eu, como filha caçula, fui muito agarrada aos dois. E hoje em dia eu não tenho os dois. Então, eu sempre tive isso comigo. Aonde parava, tinha que ligar para ele, dar satisfação mesmo, já uma mulher. E por aqui, tinha no canto de casa, eu moro na Margem de Araújo, logo aqui, tinha no canto, tinha aqui. A frente das escolas eram cheias, dentro das escolas, tá? Dentro das escolas era obrigado o Estado colocar um orelhão para os alunos se comunicarem.